Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua noite. Sejam bem-vindos a mais uma live abençoadora, onde nós temos aqui a responsabilidade de deixarmos uma palavra de Deus para a sua meditação. Nosso compromisso aqui é apenas com a mensagem da palavra de Deus, sem usar de artifícios aqui fantasiosos, tá, para enganar você e também de alguma forma usar a fé dos simples, mas que a palavra de Deus ela possa, a mensagem da palavra de Deus possa abençoar você, a sua casa e também a sua família. Glória a Deus. Se você quiser participar conosco dessa live, aproveite, curtam, compartilhe, fale para outros que querem ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Há uma enquete que eu deixei pronta a respeito do que vocês acham da palavra de Deus. Se vocês de fato acreditam que ela é a palavra de Deus ou não. Amém? E claro, e que através dela Deus fala com você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos que já estão conosco aqui. Vou esperar mais algumas pessoas. Nosso objetivo aqui, como eu disse a princípio, é de falarmos da palavra de Deus, deixando assim uma mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a palavra de Deus ela não for suficiente, eu não sei o que será suficiente na sua vida. Tem pessoas usando de supostas revelações para tentar ludibriar a fé dos mais simples, sendo que eu não tenho esse objetivo. Meu objetivo é de deixar uma palavra para abençoar você e, através dela, te dar algum tipo de direcionamento. Glória a Deus, te trazer para o caminho, te trazer para refletir acerca da sua vida, não é? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus? Tenho motivos de sobra para louvar e bendizer o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor ele tem feito a nós, não é? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Jesus. A palavra dessa noite, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Evangelho de Jesus segundo escreveu João Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. O tema da epígrafe fala acerca do cego de Jericó. Glória a Deus. O cego de Jericó. Glória a Deus. Compartilhe essa live, curtam, por favor. Nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais números de pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46.
Glória a Deus. Está escrito assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Uma live anterior a essa, eu falei sobre um milagre ou 2 milagres em um só caminho, onde me referi ao milagre da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E eu disse que logo assim que Jesus ele saiu da província dos Gadarenos, indo para outra banda do mar, né, que é na verdade a lagoa da Galileia, uma grande multidão o aguardava. Lemos aqui no versículo 46 que uma grande multidão estava ao seu redor. Jesus ele era cercado por pessoas, não é? E haviam 3 tipos de pessoas que faziam parte da multidão que seguiam Jesus. O primeiro grupo de pessoas eram aquelas que estavam próximas de Jesus simplesmente por interesse, não é? Era apenas por interesse. O segundo grupo de pessoas que faziam parte da multidão que seguiam Jesus eram, na verdade, o grupo dos religiosos, aqueles que simplesmente estavam ali e que faziam parte da multidão para ver Jesus pecar contra a lei de Moisés. E o terceiro grupo que faziam parte das multidões que seguiam Jesus era o grupo dos necessitados, dos carentes, daqueles que queriam de fato um milagre, não é? Tinham interesse de um milagre, mas mais do que isso, queriam na verdade um alívio para a sua alma e para o seu coração. Então Jesus ele era cercado por uma grande multidão e haviam 3 grupos de pessoas que faziam parte das multidões que seguiam a Jesus. Só que uma das coisas mais interessantes a analisarmos é que Jesus ele atraía pessoas, claro, de vários tipos de grupos, mas ele era alguém que atraía. A pergunta dessa noite para alguém é: você é alguém que atrai pessoas ou que distancia pessoas? Em que grupo você se encaixa? Daquela que aproxima pessoas ou distancia pessoas? Vamos continuar a leitura, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembrando que a narrativa bíblica fala acerca de Bartimeu. Há 3 considerações aqui a respeito desta palavra Bartimeu. Bartimeu pode estar se referindo ao nome do cego. Anota aí, Bartimeu pode estar se referindo ao nome do cego. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que a palavra Bartimeu simplesmente indica de quem aquele cego era filho. Amém? A terceira consideração a respeito da palavra Bartimeu é que a palavra Bartimeu indicava aqui a sua posição e a posição que ele ocupava, não só entre os seus familiares, mas na sociedade. Por quê? Porque a palavra Bartimeu significa filho de Timeu, ou filho honrado, pois a palavra Timeu significa honrado. Analisando o texto que vai do versículo 46 ao versículo de número 52, eu encontro aqui, irmãos, algumas atitudes que resultaram no milagre deste cego. Antes é importante que eu fale um pouco sobre a cegueira. Está escrito aqui no versículo 26, no versículo 46, que Bartimeu ele era cego. Existem 3 doenças, eu fiz questão de anotar aqui.
Existem 3 doenças que podem destruir a visão de alguém. O primeiro tipo de doença é chamado de cataratas. Essa doença, chamada cataratas, ela causa uma miopia, ou seja, uma desvinculação aonde a visão de alguém ficará curta. Catarata. O segundo tipo de doença que pode destruir a visão de alguém é chamada de mosca volante. Essa doença ela pode romper as córneas de uma pessoa e essa pessoa ela não terá com isso uma visão segura. Ou seja, para ela tudo vai ser nebuloso, embaçado, e com isso ela não conseguirá enxergar nada visual de maneira a qual ela deve ou deveria enxergar. Aqui no capítulo 8 há um exemplo bem claro. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João Marcos, versículo 24. Aqui fala também da cura do cego de Betsaida. Versículo 24 está escrito: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, ele não tinha uma visão segura acerca daquilo que estava vendo. E o terceiro tipo de doença é chamado de glaucoma, conhecida também como pupilas dilatadas. Essa doença faz com que os olhos de uma pessoa se tornem inchados, se tornando com isso prejudicial. E a visão desta pessoa ela se torna opaca, correndo assim o risco de perder totalmente, não parcialmente, mas de uma vez por todas, a sua visão. Esses são os 3 tipos de doença que pode destruir, aniquilar, acabar com a visão de alguém. Mas quais são aqui as atitudes que resultaram no milagre deste cego chamado de Bartimeu? Bom, no versículo de número 46, Bartimeu nos ensina a não desistirmos dos nossos sonhos. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão curtindo a live. Por favor, compartilhe, tá bom? Essa live, eu tenho aqui a responsabilidade, a mim foi incumbido o compromisso de deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, e é sobre ela que eu quero me embasar. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira atitude deste cego, e tal atitude nos ensina, está aqui no versículo 46, a não desistirmos dos nossos sonhos. Observe que, apesar da sua cegueira, ele estava assentado junto do caminho, mendigando. Os irmãos sabem muito bem que a mendigância na época de Jesus era a profissão dos deficientes, a profissão, né, dos mais pobres. Eles tinham ou recebiam autoridade do governo local para pedir esmolas. E eles pediam em vários locais propícios, como por exemplo, no caso de Bartimeu, junto do caminho. Em outras situações, à porta da cidade. Em outras situações, nas praças. Em outras situações, em meio às festas judaicas. Em outras situações, à porta do templo, como foi o caso daquele coxo que estava à porta do templo chamada Formosa, ali no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ele nos ensina aqui, com essa primeira atitude, a não desistirmos dos nossos sonhos. Ele era cego? Sim. Estava com aquela impossibilidade de enxergar? Sim. Mas estava mendigando, estava trabalhando. Ele não estava em casa chorando a morte da bezerra. Há quem diga que Bartimeu, ele pertencia a uma família nobre de Jericó, mas mesmo assim ele não teve timidez, vergonha. Não, a timidez e a vergonha não foi um bloqueio, um impedimento para que ele ficasse em casa depressivo por causa da sua impossibilidade de enxergar.
Pelo contrário, ele foi à luta, ele foi à labuta, glória a Deus, ele foi à peleja. Isso nos ensina também, irmãos, a não ficarmos em casa por causa de uma prova, a não ficarmos chorando por causa de uma luta, a não ficarmos em casa, como eu disse, chorando a morte da bezerra, culpando Deus, culpando pai, culpando mãe, culpando marido, culpando filho, culpando esposa. Pelo contrário, está doendo, está machucando, mas eu vou trabalhar, eu não vou ficar em casa. Você sabia que ficar isolado é pior? Ficar isolado é pior. Faça algo que te traga prazer. Faça algo que te inspire. Faça algo para que você veja a si mesmo e analise. Peraí, eu estou doente, mas estou vivo. Eu estou desempregado, mas estou vivo. Eu estou na prova, estou na moenda, mas estou vivo. Se Deus permitiu eu viver, é porque há grandes coisas, aleluia, reservado por Deus para a minha vida. Por favor, não faça com que o luto dure muito tempo. Tem que te respeitar com certeza o seu momento de luto, mas não deixe o luto durar muito tempo. Você está vivo. Se você está vivo, é porque há grandes projetos de Deus para a sua vida ainda. Se você pode dar um glória a Deus, façam isso. Aí esta noite, não desista dos seus sonhos. Glória a Deus. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 13 e 14, está escrito: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aleluia, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este alvo, que é o prêmio, é o nosso objetivo. Tenha um objetivo na vida. Se firme em algo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui no versículo de número 46, Bartimeu nos ensina a não desistirmos dos nossos sonhos. Sonhos aqui figuram objetivos, né? Aspirações, glória a Deus. No versículo 47 ele nos ensina uma outra coisa: a não desprezarmos as oportunidades. Vou repetir. No versículo de número 47, Bartimeu, com a sua segunda atitude, nos ensina a não desprezarmos as oportunidades. Eu vou novamente ler o versículo 47. Está escrito: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu já ouvia falar de Jesus, mas ele não teve ainda a oportunidade de ouvir falar de Jesus estando este perto. Então, ele não perdeu a oportunidade e começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a expressão filho de Davi refere-se a Jesus como sucessor do trono de Davi. Quando o cego de Jericó o chamava Yeshua, o cego, na verdade, ele tinha a visão que Isaías profetizara há anos atrás. Eu vou repetir. Quando o cego clamava Jesus, filho de Davi, o Yeshua, o cego, com a sua visão, enxergava, não é? Com a sua visão, aquele que Isaías profetizara há centenas de anos atrás. O cego não enxergava com os olhos, mas enxergava com a sua visão. Os seus olhos não podiam ver a luz do dia, mas com a visão dele, ele viu ali o Messias. Em Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 7, eu vou ler para você. Deus abençoe a todos, amém? Que estão curtindo a live, aqueles que estão compartilhando. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Ele não enxergava com os olhos, mas ele enxergava com a sua visão. Versículos 5 e 6. Capítulo 35, versículos 5 e 6 de Isaías. Está escrito assim. Você pode abrir a Bíblia? Façam isso, por favor. Está escrito: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Irmãos, em Mateus no capítulo 11, versículo 4 e 5, nós lemos assim: Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Estava quase lendo Marcos aqui, capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus aqui, Jesus estava parafraseando o texto de Isaías capítulo 35. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5, está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, quando Bartimeu, ele ouviu que estava passando ali Jesus, ele começou a clamar e a dizer: peraí, quem está passando aqui é o filho de Davi, é o Messias. Irmãos, interessante é isso. Interessante é isso, porque muitos ali chamavam Jesus de o Nazareno, mas o cego foi o único que o chamaram de filho de Davi. Nós iremos falar um pouco mais disso mais para frente, mas observe. Ao ouvir que era Jesus que estava passando próximo ali onde ele estava, ele não desprezou a oportunidade. Pelo contrário, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego não enxergava com os olhos, mas ele enxergava com a sua visão. E via que estava diante dele o Messias profetizado por Isaías. Glória ao nome de Jesus. Não despreze as oportunidades que lhe aparecem. Coloque-as na balança, não é? Pese-as. Glória a Deus. Mas não despreze as oportunidades. Coloque em uma balança, vê se a oportunidade que lhe apareceu ela é boa, perfeita e agradável. Haja vista que isso é muito relativo, porque nem sempre as oportunidades que são boas aos nossos olhos são de fato boas, não é? Por isso nós temos que consultar a Deus para Deus nos direcionar, e Deus aqui está te direcionando através da sua palavra. Não despreze as boas oportunidades que lhe aparecem. Coloque-as na balança e peça a Deus uma direção. Deus irá te direcionar. Glória a Deus. Deus irá te direcionar a uma boa oportunidade, ou uma oportunidade que seja agradável a você. O versículo de número 47 e 48 nos mostra a terceira atitude de Bartimeu. Bartimeu aqui nos ensina a expressarmos as nossas necessidades. Vou ler o versículo de número 47 novamente. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava clamando a Jesus por misericórdia. Ele estava expressando a sua necessidade: tenha misericórdia de mim. Venha ao meu encontro me socorrer. Eu estou passando por um momento de enfermidade. Estou passando por um momento atribulado, por um momento de dificuldade. Expresse a Jesus as suas necessidades. Coloque diante do altar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta universal, vamos lá? Primeira carta universal do apóstolo Pedro. Deixa eu ver se é o capítulo 4, versículo 7. Primeira carta universal do apóstolo Pedro.
capítulo 4, deixa eu ver se é isso. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7 da Carta Universal do Apóstolo Pedro. Está escrito: lançando sobre ele toda a vossa perturbação de espírito, que é a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Expresse a Jesus aquilo que está afligindo a sua alma ou o seu ser. Coloca diante do altar aquilo que te incomoda, aquilo que tanto te perturba, não é? Faça como Bartimeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava a Jesus por misericórdia. O pastor Gisel Gomes, falando sobre graça e misericórdia, ele traz dois significados interessantes do que significa a palavra graça, em primeiro lugar, e a palavra misericórdia, em segundo lugar. A palavra graça é favor imerecido, é você receber o que não merece, é graça. Já misericórdia é você não receber o que merece. Por quê? Quem peca, segundo o que está escrito lá em Romanos, tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas as misericórdias de Deus impedem o pecador de morrer. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, nós encontramos escrito assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias ela não têm fim. As misericórdias do Senhor não se acabam. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor é o motivo que estamos hoje de pé. Imagine se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui nessa terra, porque somos falhos, somos pecadores, carentes, glória a Deus, das suas misericórdias. O versículo 48, eu não sei se você prestou atenção, mas muitos ali, que faziam parte da multidão que seguia Jesus, tentavam repreender o cego, tentavam impedi-lo de pedir o seu milagre. Muitos ali estavam o repreendendo para que ele ficasse quieto. Só que quanto mais tentavam impedi-lo, mais ele gritava. Clamar é gritar em voz alta, não é gritar, é falar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então uma outra atitude muito interessante de Bartimeu que nos ensina hoje é enfrentarmos os nossos opositores. A atitude de Bartimeu nos ensina a enfrentarmos os nossos opositores, aqueles que não querem ver a nossa vitória, aqueles que não querem ver o nosso milagre, aqueles que querem colocar empecilho para tentar nos impedir de chegarmos no nosso objetivo. Mas vamos seguir o exemplo de Bartimeu. Em vez de pararmos, em vez de retrocedermos, aqueles que querem nos parar, aqueles que querem nos ver desistir, aqueles que estão fazendo de tudo para que a obra ela não continue, pelo contrário, é aí que vamos trabalhar, é aí que vamos clamar, é aí que vamos agir, é aí que vamos, aleluia, pôr a mão no arado e trabalhar com mais vida e com mais disposição. Glória a Deus. Então, uma outra atitude de Bartimeu que nos traz um belo ensinamento é enfrentar os nossos opositores. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma outra atitude de Bartimeu que nos ensina a recebermos o nosso milagre está no versículo 47 e 48, quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi. Observe que o início do versículo 47, Bartimeu ouve que era Jesus de Nazaré, porque o povo chamava Jesus de o Nazareno. Mas Bartimeu chamava Jesus de filho de Davi. O que nos ensina isso? Nos ensina a sabermos como pedir. A sabermos como pedir. Muitos, está escrito lá na Carta Universal de Tiago. É um estudo bíblico, não é exatamente uma pregação, mas é um estudo bíblico. O que diz o capítulo 2 da Carta Universal do Apóstolo Tiago? Glória a Deus. Capítulo 2. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, capítulo 2.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2 ao capítulo 3. Capítulo de número 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bartimeu, ao nos ensinar a sabermos como pedir, ele nos ensina o valor de sermos prudentes com as nossas palavras. Tem pessoas que falam muito e tropeçam nas suas palavras. Por isso, o conselho de Tiago é para sermos tardio no falar e pronto a ouvir. Quando Bartimeu usou esse segredo, ele ouviu que a multidão chamava Jesus apenas de alguém natural de uma região da Palestina. Agora, quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, Bartimeu estava dizendo assim: está perante nós o sucessor do trono de Davi, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido e aguardado por nós. Glória a Deus! E por causa da forma que ele chama Jesus, ele recebe o seu milagre. Nós temos que saber como pedir. Glória a Deus! Uma outra atitude de Bartimeu que nos ensina é sobre a persistência. Que a persistência chama a atenção de Jesus. Versículo 49 está escrito assim: e Jesus, parando, disse que os chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Muitos tentavam repreender Bartimeu, porque Bartimeu clamava, gritava, estava importunando aqueles que estavam ali. Só que a importunação de Bartimeu entre aspas, chamou a atenção de Jesus. Importunação para Deus é persistência em clamar. Importunação para Deus é persistência em orar. Importunação para Deus, aleluia, é persistência em pedir. Glória a Deus. O clamor de Bartimeu era importunação para aqueles que faziam parte da multidão. Mas a persistência de Bartimeu em clamar chamou a atenção de Jesus. Glória a Deus. O seu clamor, a sua persistência, a sua insistência pode ser importunação para aqueles que ouvem, mas para Deus será de grande gozo, de prazer. Sabe por quê? De satisfação. Porque Deus ama quando nós, irmãos, clamamos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós com fé vencemos os opositores, aqueles que não querem ver a nossa vitória, aqueles que não querem ver o nosso milagre. Glória a Deus. Ele foi persistente. Em Romanos no capítulo 12, versículo 12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Carta de Paulo aos Efésios no capítulo 6, versículo 8 está escrito: orando em todo tempo com oração e súplica por todos os santos. Vamos ser persistentes. Glória a Deus, porque a persistência chama a atenção de Jesus. Glória a Deus. Uma outra coisa que a atitude de Bartimeu nos ensina. Bartimeu toma a primeira atitude, que nos ensina a não desistirmos dos nossos sonhos ou objetivos. A segunda atitude de Bartimeu nos ensina a não desprezarmos as oportunidades que nos aparecem. Uma outra atitude de Bartimeu nos ensina a expressarmos diante de Deus as nossas necessidades.
A quarta atitude de Bartimeu nos ensina a enfrentarmos os nossos opositores. A quinta atitude de Bartimeu nos ensina a sabermos como pedir. Uma outra atitude de Bartimeu nos ensina acerca da persistência. Por quê? Porque a persistência chama a atenção de Deus. Então, uma atitude, duas atitudes, três atitudes, quatro atitudes, 5 atitudes, 6 atitudes. Agora a sétima e última atitude de Bartimeu nos ensina a tomarmos uma decisão. Versículo de número 50 ao 52. Glória a Deus. Está escrito, versículo 50 ao 52. Sétima e última decisão de Bartimeu. Perdão, sétima e última atitude de Bartimeu. Está escrito, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Observe que aqui ele tomou uma decisão. Eu disse na introdução que para os deficientes físicos, o governo romano concedia autoridade para que eles exercessem a prática da mendigância, que era a profissão, era uma espécie de acessibilidade, não é? Que era a profissão dos deficientes. Na verdade, era uma capa que era dada aos deficientes, e esta capa é que dava autoridade para que eles exercessem, não é, a prática da mendigância. Mas mais do que isso, a capa de Bartimeu, ela, em primeiro lugar, o identificava como deficiente. A capa de Bartimeu, em segundo lugar, dava a ele autoridade para exercer a prática da mendigância. A capa de Bartimeu, em terceiro lugar, o protegia do calor, glória a Deus. E, em quarto lugar, a capa o aquecia do intenso frio à noite. E em quinto lugar, em sexto lugar, melhor dizendo, a capa era a sua única esperança de continuar vivendo. Quando ele vai até Jesus, observe aqui, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Ele até esse momento não havia recebido o milagre da sua cura. Não. É tanto que no versículo 51, ele responde a Jesus dizendo, mestre, que eu tenha vista, porque Jesus disse, que queres que eu te faça? E ele responde, eu quero ver. Aí o versículo 52 diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Só que quando Jesus o atende e o manda chamar, ele vai ao encontro de Jesus e automaticamente ele lança de si a capa. Ou seja, ele não vai com dúvida, ele toma a decisão. Está entendendo? Se ele fosse com a capa, ele poderia pensar assim, caramba, eu vou lá, mas se ele não me curar, será que de fato ele é o Messias mesmo? Ele é aquele profetizado pelos profetas? Se eu for lá, ele impor as mãos sobre mim e nada funcionar, pelo menos eu vou levar a capa de garantia. Não, ele foi com fé. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Ele foi com fé. Antes de chegar a Jesus, ele lança de si a sua capa, que era tudo para ele, que era a sua forma de sustento. Ele vai até Jesus sem a capa, pois acreditava no seu milagre. Por causa dessa e das demais atitudes, Jesus diz, versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu
e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é a palavra de Deus para alguém aqui esta noite. Não se apegue à capa. A capa, ela pode até te manter vivo, mas ela não pode curar. Com a capa você pode até ter o seu sustento, mas ela não pode te dar a visão que você tanto necessita. A palavra de Deus para alguém aqui esta noite é: largue a capa, desista da capa, lança de si a capa e vai ter com Jesus. Tem capas que estão impedindo muitos de se aproximarem até Jesus, de irem até Jesus. Porque a capa, ela é autoridade dada por um governo a ele ou a este. Só que a capa, ela não pode realizar o objetivo maior, que é o seu milagre. A capa tem freado e refreado muitas vidas. Tem pessoas que com a capa têm se acostumado a continuar à beira do caminho mendigando. Sendo que Jesus não quer que você simplesmente permaneça em migalhas, com migalhas. Jesus quer algo novo para você. Na verdade, você precisa lançar a capa do comodismo fora, a capa da incredulidade fora. Você precisa lançar de si a capa da dependência a bens materiais. Você precisa lançar de si a capa que está impedindo você de se aproximar, de ir até Jesus. Glória a Deus, a capa da desconfiança. Glória a Deus, a capa do preconceito religioso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero orar por você esta noite. Eu quero declarar vitória de Deus na tua vida, para que o Senhor Deus conceda ou faça ou realize na tua vida algo novo. Você precisa lançar de si a capa. Lança de si a capa esta noite. Lance fora aquilo que está te prendendo no mundo. Lance fora aquilo que está te impedindo de ter uma comunhão mais íntima, mais próxima. Faça como o cego. Ele não havia recebido ainda o milagre da sua visão. Pelo contrário, antes de receber o milagre, ele lançou de si a capa. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar pela vida do teu filho nesse momento, da tua filha, por aqueles que de alguma forma, Senhor, pararam nessa live, não por causa do mensageiro, mas por causa da mensagem. A mensagem, ela que é rica e eficaz e poderosa. Senhor, que essa palavra ela possa produzir o resultado tão esperado e aguardado por aquele que a ouviu. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, possa produzir ânimo agora na vida de alguém, alegria, gozo, satisfação, possa ajudar essa pessoa a se levantar desse marasmo, meu Deus, desse comodismo. Pai, essa pessoa que está trancada no seu quarto, desmotivada, que ela possa receber um milagre. Possa receber a tua bênção, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar na vida dele e na vida dela. Milagre. A bênção de Deus através da tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E eu não tenho um horário ainda certo para realizar as lives, não é? E o nosso compromisso será sempre de deixar uma palavra para a sua meditação. Nós não temos aqui nenhum tipo de vaidade ou de desejo de usar a fé para usurpar algum valor daqueles que acompanham. Pelo contrário, eu tenho uma obrigação, eu fui incumbido a isso,
A mim foi imposta essa obrigação. Eu sou constrangido a falar da palavra de Deus. Amém? E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Em uma próxima oportunidade nós estaremos aqui falando da palavra de Deus ao seu coração. Deus os abençoe.